O que significa ser humano? Essa pergunta já foi respondida de tantas formas por tantos pensadores que parece não haver uma única resposta. Mas há algo essencial, algo que atravessa os séculos e continua sendo um pilar fundamental na filosofia e na espiritualidade: o poder da escolha. E aí, é claro, antes de começar o conteúdo, eu gostaria de pedir que você assistisse a esse quarto vídeo da série, em que eu abordo, alguns aspectos da filosofia e dos conhecimentos de sábios, esotéricos, místicos e alquimistas da Idade Média e do Renascimento. Né? Também gostaria de pedir que você deixasse seu like, que assistisse aos outros vídeos do canal e que seguisse o canal. Também gostaria de pedir que, se você gostar disso tudo, se você tiver algo para contribuir, que você deixe seus comentários. Peço que você compartilhe esse vídeo também, caso você conheça alguém que você acredita que precise dessa reflexão, Então vamos lá. Pico della Mirandola, no auge do Renascimento, afirmou algo profundo. O ser humano é livre para se tornar um anjo ou uma besta. Essa frase, ela, apesar de forte e impactante, ela parece simples, mas traz um peso, um significado gigantesco. A frase nos lembra que não somos prisioneiros do nosso destino, nem escravos das nossas circunstâncias. Ao contrário do que pensavam os escolásticos, que acreditavam numa ordem imutável da nossa existência. Não. Pico della Mirandola, influenciado por tradições herméticas, neoplatônicas e cristãs, afirmava que o ser humano é um ser de possibilidades. Nós não estamos condenados a sermos uma coisa ou outra. Nós nos tornamos essa uma coisa ou outra. Mas será que realmente temos feito escolhas genuínas ou temos apenas reagido ao que acontece à nossa volta? Diferente dos animais que seguem seus instintos, nós podemos decidir quem queremos ser, o que podemos ser. Pico della Mirandola, em Oração sobre a Dignidade do Homem, sua obra mais conhecida, ele escreve: não te demos nenhum lugar determinado, nem uma aparência própria, nem uma função específica para que possas tê-las, segundo o teu desejo e tua decisão. Poderás degenerar para as coisas inferiores, que são os brutos. Poderás regenerar-te segundo o teu livre-arbítrio para as coisas superiores, que são divinas. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que não há um roteiro fixo, que a vida, o destino, ela não tem uma cara própria, ela não tem um roteiro fixo. Ela depende das nossas escolhas, da consciência, do poder de discernimento das nossas escolhas. Quer dizer, cada um de nós tem a força de escrever a sua própria história. Isso ecoa, vai de encontro com o que o Giordano Bruno disse depois. O espírito do humano é um fogo que tanto pode brilhar, como também pode consumir. Ou mesmo que Marcílio Ficino sugeriu, ao afirmar que o homem é um intermediário entre os deuses e os animais, e que cabe a ele, ao próprio homem, ao próprio ser humano, escolher o seu caminho, se quer ser Deus ou se quer ser animal. Mas e aí, o que isso quer dizer na prática? Significa que a nossa dignidade não está naquilo que temos, na posição que ocupamos, ou no que os outros pensam de nós. Nossa dignidade, ela está na capacidade da gente agir livremente, de refletir sobre nossas escolhas e de buscar constantemente a nossa melhor versão, com consciência, com discernimento. Mas será que realmente estamos exercendo esse poder de escolha, esse livre-arbítrio verdadeiro, esse poder de discernimento? Ou estamos apenas deixando a correnteza da vida nos levar com as determinações à nossa volta? Então é nessa linha
que ser livre não é apenas poder escolher, é saber escolher. E aí entra um detalhe importante. Sim, temos livre-arbítrio, mas isso significa que todas as escolhas são boas? Ou melhor, isso significa que todas as escolhas nos tornam verdadeiramente livres ou mais próximos do bem, do bom? Não. Tomás de Aquino, no século XIII, dizia que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em fazer aquilo que nos aproxima do bem. E o que ele quis dizer com isso, né? Ele quer dizer, basicamente, que liberdade sem consciência, sem discernimento, sem poder de escolha próprio, é um falso presente. E muitas vezes achamos que estamos escolhendo, quando na verdade estamos apenas reagindo a impulsos à nossa volta, aos condicionamentos, a desejos passageiros, efêmeros, vontades. Por exemplo, será que quando alguém escolhe alimentar sua raiva, sua inveja, sua luxúria, o seu materialismo, será que essa pessoa está de fato exercendo sua liberdade? Ou ela está apenas se tornando escravo dos próprios impulsos, se aprisionando mais aos próprios impulsos? E é aqui que entra o grande dilema da humanidade. Se podemos nos tornar qualquer coisa, se podemos ascender aos céus ou nos perder nas trevas, o que estamos de fato nos tornando? E mais importante, estamos escolhendo ativamente, conscientemente, ou estamos apenas sendo levados pelas forças ao nosso redor? Bom, e aí, qual o peso das nossas escolhas? Quem está escrevendo sua própria história de fato? A grande ilusão, né, dos tempos atuais, do mundo que a gente vive, é acreditar que a liberdade é simplesmente poder fazer o que se quer, né, sem olhar as consequências, sem perceber que você está inconsciente diante do mundo. Mas essa visão é claro que está errada. A liberdade verdadeira é uma responsabilidade. Pico della Mirandola não nos deu uma filosofia, né, um conhecimento de indulgência, perdão, bondade. Na verdade, ele deixa um alerta para nós. E aí ele nos diz: você pode ser quem quiser, mas isso significa que você tem um dever consigo mesmo, né? Se você pode se tornar um anjo ou uma besta, a pergunta que resta é: quem você está escolhendo se tornar? Anjo ou besta? E mais do que isso, é realmente você que está fazendo essa escolha? Ou são as influências externas, os medos, as expectativas dos outros, a preguiça, o conformismo? A liberdade exige coragem, porque ser livre significa ser responsável pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer, né? Conscientes da responsabilidade que temos sobre o que fazemos ou deixamos de fazer. Pense bem, se você morrer amanhã e sua vida for contada em um livro, quem que vai ser o autor dessa história? Você? Ou as circunstâncias que te determinaram a sua volta? Você vai ter chegado mais perto de ser uma besta, de ser um mundano, do determinado pelas circunstâncias, dos vícios e distorções? Ou você terá se aproximado mais dos anjos, do divino, do elevado, do profundo, daquele que é verdadeiramente livre através do discernimento, das virtudes, do verdadeiro bem? Então, eu peço que você tire um momento aí do seu dia e pense profundamente sobre isso. Na nossa vida, Deus, o destino, o universo, seja quem for que você acredite, ele nos deu algo, que é a nossa vida, o nosso caminho. Algumas condições às quais fomos inseridos desde o nascimento. Mas e aí?
diante do que te foi dado. Você fez o melhor, extraiu o ouro, se levou diante disso ou se conformou, se determinou pelo ambiente e continua o mesmo de anos ou de décadas atrás, né? Sem ser o autor das suas escolhas, sem viver uma vida verdadeiramente digna. Você é um livro de alguém que viveu com dignidade, ou seja, que fez escolhas conscientes, que foi senhor de si, que construiu algo significativo? Ou será que você foi a história, ou é a história de alguém que se deixou levar pelo acaso, que nunca questionou seu próprio caminho, que não foi o dono da própria vida, e é a única coisa que é verdadeiramente sua? E aí, Pico della Mirandola, ele deixa uma verdade aqui brutal para nós. Cada um de nós é um artista esculpindo a própria alma. E assim como o escultor pode dar forma a uma grande obra, mas também pode deixar o seu bloco de mármore intocado, quer dizer, sem expressão, sem identidade. E a pergunta que eu te faço é: você está criando com sua vida? Se sua resposta não for satisfatória, e aí? O que te impede de reescrever essa história a partir de agora? Bom, se você chegou até aqui, eu peço mais uma vez que curta, comente, compartilhe, siga o canal. Tudo isso ajuda aqui. Acho que ajuda a espalhar um pouco essa ideia. Eu acho que isso é importante. E independente disso, eu estou aqui sempre fazendo o conteúdo pelo propósito, né? Pela vontade, pela missão e também pelo prazer de fazer isso aqui com vocês. Eu não vou me adiantar muito na reflexão, porque aqui a própria reflexão inicial já é profunda, né? E a gente já falou isso em algum outro vídeo com relação ao discernimento. Mas o que eu quero deixar para vocês é: a gente nasce em algumas situações em que somos pré-determinados, que estamos determinados, a gente nasce em algumas condições específicas. Uma determinada família, uma determinada condição social, uma determinada condição física. Isso de fato nos é dado quando nós nascemos. E aí a gente vai crescendo, né? E talvez durante a vida demora para a gente se desprender das condições que nos foram dadas. Mas depois que você se torna um adulto, e aí? Você já se tornou responsável pela autoria da obra da sua vida? Ou você ainda está preso nas condições que lhe foram dadas? E eu não estou falando apenas, claro, eu coloquei algumas condições materiais aqui de existência, mas eu quero dizer das condições mentais, emocionais, espirituais. E aí? Você já saiu, né, do limbo, do lodo, da lama, que vinha até as suas canelas e te aprisionava e não te deixava crescer e se movimentar? Ou você já iniciou uma jornada de elevar-se diante das condições à sua volta, de aprofundar-se dentro de si mesmo? Você pegou a pena que escreve a sua história, ou tem alguém escrevendo ela para você? Ou tem as circunstâncias escrevendo ela para você? Quando você faz as suas escolhas, você faz as suas escolhas em nome de um verdadeiro bem, uma verdadeira elevação, de uma verdadeira liberdade? Ou você faz escolhas determinadas por desejos, por efemeridades, por impulsividades, por lascívia, luxúria, prazeres? O que determina suas escolhas?
Você tem uma corrente pesada, gigantesca sobre os teus pés que te aprisionam nas coisas efêmeras e passageiras e que não tem verdadeiro valor? Ou você já se desprendeu disso, está escalando a montanha para poder enxergar mais? Né? Você que determina as suas escolhas. É isso, né? A gente pensa que é livre. Ah, poxa, eu sou livre, eu faço as minhas escolhas, eu faço a minha vida, mas quando você escolhe, o que determina a sua escolha? Coisas baixas ou coisas elevadas? Aí eu acho que aí que você vai saber se você é verdadeiramente livre. Se você está escolhendo por coisas baixas, materiais, efêmeras, físicas, de poder, de status, de vontade, de luxúria, de desejo, de lascívia, de vício, de distorção, de corrupção da alma, você com certeza não está. Com certeza você não é livre, você não é dono das suas escolhas. Mas sim, essas determinações são donas de suas escolhas. Agora, se você toma decisões éticas, morais, virtuosas, em prol de um bem comum, em prol de algo mais elevado, mais profundo, aí com certeza você está trilhando um caminho de liberdade. E é isso que eu queria deixar para você aqui, tá certo? Muito obrigado mais uma vez e confie na jornada.